terceiro! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós estávamos conversando sobre os temas da dança, tá certo? Então hoje o nosso vídeo ele é bastante especial e é um vídeo que nós precisamos de bastante atenção, tá certo? Por quê? Porque esse é um vídeo de fechamento, ou seja, nós estamos chegando ao final da nossa segunda etapa, essa é a nossa última semana da etapa, tá? Então esse é um vídeo de fechamento do nosso tema, fechamento do tema das danças, tá certo? E aí é por isso que eu chamo a atenção de vocês para as atividades no Conexão Digital, tá certo? É importante você entrar lá no Conexão Digital, nas semanas da segunda etapa eu coloquei entre parênteses, segunda etapa. Então é importante você entrar nessas semanas e ver quais dias nós temos atividades, tá bom? Quais dias nós tivemos só videoaula, qual dia nós tivemos videoaula e atividade, porque é importante você acompanhar, é importante você fazer as atividades, tá bom? Não só pela questão do nosso debate, não só pela questão de aprofundar em algum tema, mas porque tudo isso compõe o nosso sistema de avaliação para o final dessa etapa, tá bom? Então é importante que você faça tudo isso, faça todo esse movimento, claro, né? Se você tem acesso aí ao Conexão Digital, tá certo? Então, lembro vocês do fechamento e das atividades que são necessárias a gente fazer durante toda essa nossa segunda etapa, tá? Esse é um vídeo mais curto, eu vou dedicar um tempo maior para falar um pouquinho sobre essa, como eu falei, né, um pouquinho sobre a questão do fechamento e das atividades, tá certo? Para você não esquecer e para você não deixar de entrar lá e fazer as atividades que estão faltando, tá certo? Ah, lembrando, essa semana eu não vou abrir atividade no Conexão Digital, tá? Essa seria uma semana que nós teríamos atividades, mas eu não vou abrir. Por quê, professor? Porque essa é a última semana que nós temos de aula. Então eu vou deixar mais essa semana para que a gente possa entrar no Conexão com tranquilidade, fazer as atividades que estão faltando, tá bom? Para assim, quando de repente acabou a nossa etapa, a pessoa não teve tempo naquela semana, né? Se terminar a semana, já terminou nossa etapa, nós vamos começar outro tema. Então, deixei essa semana sem atividade, para que a gente possa com tranquilidade fazer as atividades restantes, tá certo? Então, ó, atenção nisso daí, hein? Então, olha só, uma coisa muito importante que foi debatida durante as nossas aulas de dança em Educação Física foi a questão da dança como movimento e não só como coreografia. Lembram-se da nossa dificuldade em relação a dissociar essas coisas, diferenciar essas coisas, de dizer, olha só, eu fiz tal passo, eu já sei dançar tal coisa. Quando nós falamos de dança-movimento, nós não temos passos já elaborados. Nós não temos assim, eu não sei dançar alguma coisa. Porque a dança-movimento é uma questão da música, é uma questão do ritmo. Te fazer movimentar de alguma maneira, te afetar de alguma forma, tá? E aí pode ser pulando, pode ser mexendo os braços, pode ser como algumas pessoas falaram assim, eu fiquei meio doido mexendo aqui o cabelo e tal, com essa música que eu gostei muito. Olha aí, isso nós estamos chamando de dança, tá? Por quê? Porque é uma maneira como a música, um ritmo, um som te faz se movimentar, tá? Muito diferente da questão da coreografia, onde nós já temos passos preparados e nós seguimos esses passos, tá certo? Como é, por exemplo, no contexto profissional das danças. Se nós temos uma pessoa que é profissional, que se apresenta, que participa de campeonatos, que tem a dança como um esporte, tá? Normalmente ela trabalha com coreografias, ela se apresenta a partir de coreografias, tá bom? E aí o que eu quero que a gente entenda? Que existem contextos diferentes, né? E aí você pode perguntar, mas qual que é melhor então, a coreografia ou a dança como movimento? Qual que tá mais certo? A dança como movimento ou a dança como coreografia? Nenhuma tá certa ou tá errada, nenhuma é melhor ou pior. O que a gente precisa ver é o contexto em que elas estão. Como elas vão servir pra gente, tá? Se nós estamos numa apresentação, se nós estamos fazendo algum evento, talvez uma coreografia seja muito melhor para aquele espaço.
Agora, se nós estamos na nossa aula, se nós estamos em casa, se nós estamos em algum lugar, se nós estamos numa festa, a dança como uma questão simplesmente de movimento, de se movimentar a partir de um ritmo, pode se encaixar muito melhor, tá certo? Então é isso que eu quero que a gente entenda. E que a gente leve isso para a nossa vida e que a gente possa levar isso para outros espaços, tá certo? E aí o que eu quero dizer? Que nós não encerramos esse tema, nós abrimos alguns temas e fechamos outros, tá? E fechamos alguns desses. Alguns que nós abrimos pode ser que tenham, nós poderíamos falar um pouco mais, outros nós fechamos, nós entendemos. O que eu quero dizer? Que esse tema, ele não se encerra, tá? Muitas coisas nós poderíamos falar mais pra frente, muitas coisas nós poderemos retomar e muitas coisas nós podemos voltar a ver no ano que vem também, quando nós voltarmos com o tema das danças na educação física, tá certo? Então, nada se encerra. Por enquanto, damos uma pausa nesse tema para iniciar outra etapa com outras discussões, tá certo? Então, terceiro, aquele abraço, nós nos vemos na próxima aula e não esqueça das atividades, hein? Valeu, até mais!